Boa noite, amados irmãos. Eis-nos aqui novamente pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para iniciar esse culto de louvor, adoração, consagração, culto que nos coloca diante do Senhor numa condição de ouvir a sua palavra, meditar, para que possamos praticá-la com afinco, com desejo, responsabilidade, e assim termos em nossa vida o lucro de tudo aquilo que a gente se coloca a fazer. Tudo aquilo que a gente semeia, a gente vai colher, seja bom, seja mal, mas quando estamos no caminho de Deus, certamente vamos sempre colher o que é bom. Ele deseja isso para nós, certo? Então, convido os senhores a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus? Santo, santo, santo. Santo é o Senhor. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração sejam dados a Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor amado, Mestre, Senhor de nossas vidas. Te glorificamos e te bendizemos por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido, pela oportunidade que o Senhor nos concede neste momento de podermos estar na casa do Senhor para ouvir a Tua santa palavra, para poder meditar, para poder te bendizer, para poder te adorar, para poder te glorificar, pois só o Senhor é digno. Por isso te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, fala aos nossos corações e nos ajuda, porque no início de mais uma semana, pois no primeiro dia, da semana, hoje, domingo, nos colocamos totalmente diante do Senhor. Toma a nossa vida em Tuas mãos, te pedimos que o Senhor venha ministrar, dirigir, abençoar através do pastor principal, diretor aqui do nosso ministério do AFCA, pastor Américo Gomes, que o Senhor possa instruí-lo e abençoá-lo para que através dele o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito possa envolvê-lo nos momentos de louvor, nos momentos da palavra, no momento da adoração, no momento, Senhor, em que possamos falar, refletir sobre a obra que a gente tem dado, que a gente tem falado, que a gente tem tentado propagar sobre missões que a gente tem feito, assumido compromissos com muitos locais onde a pobreza, a miséria, muitas vezes, ela é muito grande, mas o Senhor tem tido misericórdia e tem nos dado cada dia mais uma atitude de querermos fazer mais. Por isso te pedimos que o Senhor toque nos corações daqueles que aqui estão, ouvindo essa palavra, essa menção, essa oração, e possa despertar em todos, Senhor, um desejo de ajudar. Também te peço nesse momento, Senhor, pelo estado do Rio Grande do Sul, assim como todas as cidades que foram afetadas por essa calamidade, que o Senhor possa, Senhor, abrir portas, fazer com que os corações de muitos venham neste momento dispensar o seu amor, o seu carinho, a sua dedicação, ajudando a todas aquelas localidades que foram destruídas, Senhor, pelas intempéries, pelas calamidades. Meu Pai, dá força àquele povo, dá sabedoria aos seus dirigentes, seus governantes, dá força a todas aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, muitos que perderam tudo. Que o Senhor possa, Senhor, derramar do Teu poder e misericórdia sobre aquela localidade, guardando-os e abençoando-os e abrindo portas para que eles possam ser, meu Pai, ajudados a todo instante e momento da sua necessidade. Toma a nossa vida em Tuas mãos, toma esse culto em Suas mãos. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor dos exércitos. A Ele toda honra, toda glória e todo o louvor.
vontade de viver pra mim mesmo. Os teus caminhos inescrutáveis são os teus domínios. Minha vontade eu já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade eu já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus olhos. Teus caminhos bem mais altos que os meus. Toda minha vida, tudo é teu. Toda minha vida, tudo é teu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Minha vontade eu já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus olhos. Teus caminhos bem mais altos que os meus. Toda minha vida, tudo é teu. Toda minha vida, tudo é teu. Aleluia! A Ele a honra, a glória e todo o louvor. Santo é o Senhor dos exércitos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Seu reino é sempre eterno, uma bem misericórdia, justiça e bondade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. 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 Para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Bendito seja o nosso Deus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua bondade. Deus é bom. Talvez você possa pensar assim: Pastor Américo, como isso? Toda a terra está cheia da bondade de Deus. Mas olha o que nós estamos atravessando aqui no Brasil. Chuva por todo lado, tudo está alagando, tudo está sendo destruído. Às vezes nós começamos a ficar perplexos com aquilo que nós mesmos profetizamos. Independente do que está acontecendo, a misericórdia de Deus são as causas de nós não sermos destruídos. Tudo isso faz parte do contexto de vida do ser humano. Sempre houve vendavais, furacões, tempestades, vulcões entrando em erupções. Cidades antigas inteiras foram destruídas por erupções vulcânicas e os restos mortais de muitos estão até hoje lá para marcar a história. Nós vamos sempre
passar por essas situações. Alguns vão viver elas na íntegra e outros vão viver como espectadores, vão olhar e vão ver a coisa acontecendo. Mas uma verdade nós temos que entender: Deus amou o mundo de tal maneira. Deus criou esse globo e colocou esse globo, muitos não creem nisso, mas pelo que as Escrituras revelam, o globo terrestre é o centro do cosmos. Talvez um dia alguns cientistas, pessoas vão descobrir o princípio desta verdade, porque é um princípio bíblico. Deus escolheu o planeta Terra e colocou ele num ponto onde parece que ele é o centro. A nossa galáxia, né? É o centro de tudo. Parece que nós estamos com o centro de tudo aquilo que Deus criou. Pastor Américo, por que o Senhor fala isso? Baseado nas Escrituras, na revelação do Apocalipse, que diz que Deus vai descer a Jerusalém do céu, adornada, preparada, para que Ele possa reinar entre os seus filhos, gerado por sua palavra. Depois do milênio, vai ser novos céus e nova terra, e a Bíblia diz que a nova Jerusalém vai descer dentro da geografia daquela Jerusalém que está lá, e todos os povos salvos vão reinar com Ele pelos séculos dos séculos. E o livro de Apocalipse chega ao ponto de dizer que Deus fará do céu e da terra a mesma grei, ou seja, o mesmo rebanho, o mesmo aprisco. Não vai haver limite para o ser humano com o corpo transformado, que nós vamos passar no momento da metamorfose, do arrebatamento da igreja. Nós vamos passar por um processo sobrenatural, o qual o homem não conhece, porque o que está vivo vai passar por esse processo, ele vai experimentar o estado de morte, ser transformado num piscar de olhos, e o que está morto já passou pelo processo da morte, ele vai ser ressuscitado num piscar de olhos, junto com, vamos subir para o encontro do mestre, viver com ele para sempre. Então, quando você vê que Deus escolheu o planeta Terra para ele reinar, Deus não escolheria no canto esquerdo ou no direito, né? Ou lá embaixo, né? Deus escolheu, provavelmente, eu estou aqui conjecturando, que não há prova científica disso, mas eu creio pela palavra que Deus escolheu o centro do universo para dali ele governar todas as coisas. Eu creio nisso, que Deus escolheu esse planeta aqui para ele reinar nesse planeta junto com os seus filhos gerados por meio de Cristo Jesus. Só estou falando isso para você entender que às vezes você vê tanta coisa acontecendo, mas você fica sem entender. Não, faz parte do mundo do Adão caído. Essas coisas aí é por causa do mundo do Adão caído, porque o Adão ressurreto, o novo Adão, ele dá ordem ao vento, ele diz: vento, cala-te, mar, acalma-te. Então ele tem domínio sobre o vento, sobre a matéria, sobre a vida biológica. Então não há nada que o Senhor fez que ele não governe, que ele não manda. Já o Adão velho, o Adão caído, ele não tem esse poder. Quem governa para o Adão é o príncipe deste mundo, que é o anjo caído, que nem rei ele é príncipe. Príncipe no sentido que ele era príncipe, ele participava de um principado de honra, e ele perdeu a sua honra, mas a Bíblia ainda dá a ele o título de príncipe. Uma vez príncipe, não deixa de ser príncipe, mas das trevas. Ele é caído, então ele governa isso tudo. Todo o poder, os fenômenos da natureza estão em suas mãos, tanto que ele usou isso contra os discípulos e Jesus no mar da Galileia. E o Senhor sobrenatural que estava ali, que Cristo é natural e sobrenatural, é o homem, é o divino é o humano. Então ele toma das suas prerrogativas e diz: vento, cala-te, mar, acalma-te. E os apóstolos olharam para ele e falaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é ele? Ele é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É-nos revelado isso em Tito, Paulo escrevendo a Tito, é-nos revelado isso em Romanos, é-nos revelado isso em todas as epístolas paulinas, em todas as escrituras, em todo o Novo Testamento. Ele é o Senhor, ele é o Deus Todo-Poderoso. Então vamos aqui, quero falar para você, nós estamos com o nosso projeto África. Nós aí hoje tivemos a boa notícia. Eu quis fazer uma surpresa para todos os colaboradores, fiz, que hoje eu mandei para todo mundo que colabora. Nós
fechamos o negócio e compramos um terreno num país chamado Malawi, um lugar de muita pobreza, e esperamos a sua contribuição para podermos ali construir uma igreja de 20 metros de comprimento por 10 de largura e uma escola para as crianças, provavelmente com 4 salas, 3 ou 4 salas que eles vão fazer lá, mais ou menos de 5, né? 5 por 4 ou 6 por 4, mais ou menos isso, vai ser boa sala, para que se possa dar educação cristã, para que se possa ensinar os princípios de Deus e para a melhor organização daquela igreja lá. Lá a igreja é a Assembleia de Deus de Malawi, é o pastor Luiz que está ali com a gente agora, e nós vamos dar todo esse suporte para ele, que é um sonho daquele homem. Ele possuía lá uma igreja de 10, acho que 14 metros por 3 metros de largura, 4 metros de largura, com a altura de 1 metro, de 2 metros de altura. Tu colocar, levantando a mão, você coloca a mão na palha do telhado, então muito baixo, não tem lugar para sentar, eles louvam a Deus ali e pisam no matope quer dizer barro, eles pisam no barro, dançam, se alegram na presença do Senhor. Estou sempre postando aí no meu story para vocês acompanhar, e para todas as pessoas que contribuem, todo que vem de lá, as pessoas ficam sabendo, eu mando tudo. Então nós estamos aí com um novo empreendimento e estamos no andamento da igreja do nosso pastor Adão Agostinho, ali de Mafambize, em Moçambique. Já estamos na metade da obra, creio que até agosto nós já estamos aí colocando o telhado e o concreto no chão. Eu não quero mais fazer igreja lá e deixar sem concreto no chão, né? Tem o pastor Félix que eu mandei para todo mundo hoje, está com a igreja pronta lá, com o telhado, paredes, portas, né? Que eles estão fazendo, mas não tem condições financeiras de colocar o concreto no chão. E eu pedi para ele dividir a igreja em 4 partes iguais, ficou dividida em 4 partes de 5 metros, dá 20 metros, e eu vou tentar a oferta para mandar para ele fazendo aos poucos, mas concretar. Que quando se dança, quando louva-se lá, eles até fizeram os bancos de madeira, levanta poeira, e aquela poeira do chão nós sabemos que tem algo aí, que até o pessoal da Colurb hoje aqui no Brasil usam máscara, né? Tal de rantavírus. E o rantavírus ele tem em qualquer lugar, em qualquer país, qualquer parte do mundo. Que muitas das vezes é urina, fezes de rato, de outros animais, que misturado às pequenas partículas de poeira, traz os vírus e a pessoa respira, aquilo vai para o pulmão, para o organismo e desenvolve-se doenças, às vezes até incuráveis. Então eu fico preocupado com isso, que lá tem muito rato silvestre, animais rastejantes, que lá ainda tem muito lugar que eles chamam de machamba, né? Nós aqui falamos roça, né? Muitos animais, muitas cobras venenosas, muitos animais peçonhentos. Então eu fico preocupado com essas coisas. Nos ajude, participe com a gente e colabore com este projeto. É um projeto de Deus, é um projeto do Pai e é um projeto que também está no coração do pastor Américo. Ainda há pouco eu falava aqui com o pastor José Fernandes Moisés, lá em Moçambique, que ele está agora fazendo o muro da separação do terreno da igreja que ele construiu com o vizinho, e eu falei para ele, olha, não deixa, não tira o meu pedacinho não, que eu quero fazer uma base missionária. E ele escreveu para mim, sim pastor, sim, um dia eu ainda quero mandar a Márcia Gioli para lá, junto com o esposo dela, aquele homem inteligente, fazer trabalhos para edificar aquela igreja, trabalhar lá com aquele povo, né, irmã? Que Deus te abençoe. Então nós estamos aí com esses projetos e precisamos da sua colaboração, porque o pastor Américo quer fazer uma base missionária lá. O meu interesse é montar uma base missionária em cada igreja onde nós ajudamos a construir. Primeiro nós plantamos a bandeira e vamos agora firmar uma parceria, uma amizade, por que não dizer eterna, né? Nós não vamos para lá para ser dono de nada, nós vamos lá simplesmente para trabalhar, somar, ajudar nos cultos, ver a necessidade do povo, participar da necessidade do povo, aprender com o povo, ensinar o povo, levantar o povo, guiar o rebanho de Deus e ajudar aquele pastor no pastoreio, não só com educação, mas também com alimentação e remédio, outras coisas que Deus ainda vai fazer para frente, porque esse é o desejo do coração de Deus, é o desejo do meu coração. Tenho pouca força, mas eu creio na grandeza do meu Deus, porque a minha força vem do Senhor, e o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Hoje nós vamos pregar
uma mensagem para falar aos nossos corações pela misericórdia de Deus. Quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Eu gosto muito de pregar nessa passagem, porque é a passagem que te dá condições de você falar em todas as ramificações da sociedade. O que você fala para salvação, fala para tudo. Tem condições de você pregar qualquer mensagem nesse versículo. D.L. Moody diz que só esse versículo, na mão de alguém que conhece e tem intimidade com Deus, pregando ele da maneira como Deus o revelou, dá para salvar o mundo inteiro por meio desta pregação, desse versículo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E continua, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas são em Deus. Quando nós percebemos aqui o diálogo de Jesus com Nicodemos, nós vamos perceber que esse diálogo aqui não foi um diálogo forjado, preparado, não foi algo que passou por um conluio, eles se entenderam, olha, eu vou falar e vou deixar isso escrito, não. Nicodemos vai procurar Jesus porque ele, juntamente, quando ele conversa com Jesus, ele diz, mestre, nós bem sabemos. Então, quando ele fala nós, Nicodemos está ali representando um grupo, provavelmente parte do Sinédrio, que estavam interessados em saber algo sobre Jesus. Creio que José de Arimateia estava nesse meio, o próprio Nicodemos, como também Gamaliel, se estivesse por ali, já estaria, olha, vai lá e pergunta. Antes de condenarmos Gamaliel, muito inteligente, vamos ver o que ele tem para nos dizer. E aqui eu estou conjecturando, a Bíblia não fala isso, mas para alcançar a verdade, às vezes nós temos que conjecturar sem perder a essência da verdade. Então Nicodemos vai em nome de um grupo, ele vai ter um diálogo com Cristo. Esse diálogo começa a ficar acalorado porque Nicodemos vai para tentar tirar alguma informação que pudesse satisfazer os anseios daqueles homens que estavam interessados em conhecer qual o objetivo-alvo de todo esse teu projeto evangelístico, de tudo que você está fazendo. Eles sabiam que Jesus estava anunciando algo diferenciado, Jesus trazia uma palavra que era diferenciada, porque ele não só falava, ele fazia. Lucas é sábio quando ele registra que Jesus começou a fazer e a ensinar. Primeiro Jesus curou, depois ele ensinou que Deus dá autoridade e poder ao homem que ele representava para curar a enfermidade. Ou seja, o homem agora restaurado com a vida espiritual dele, quando Jesus se batiza antes de iniciar o seu ministério, João Batista vê toda a plenitude da divindade descendo sobre Jesus. Então agradou a Deus que nele, Paulo vai nos falar isso, habitasse corporeamente no corpo de Jesus, no tabernáculo de Jesus humano, que é o corpo do Cristo, habitou toda a plenitude da divindade, por meio da pessoa do Espírito Santo, que se manifestava no Filho de Deus e trazia cura, perdão, misericórdia e salvação. Ah, pastor, como se explica isso? Nós falamos porque nós cremos, não dá para explicar.
Você só vê porque você vê acontecer. Então tem muito teólogo que quer explicar quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Deus Todo-Poderoso, mete o pé pelas mãos, a Escritura revela e pronto, ponto final, não tem conversa. É assim que nós cremos. Então esse Jesus, quando ele contempla a curiosidade de Nicodemos, que vem em nome de um grupo, aí ele vai tocar no coração de Nicodemos, ele vai falar algo que vai deixar Nicodemos meio que perturbado. Ele vai dizer assim, isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 3 do capítulo 3. Nicodemos vai começar assim, este de noite foi ter com Jesus e disse, aí, né, diz que ele era mestre dos fariseus, ele fazia parte da cadeira do Sinédrio, e este de noite foi ter com Jesus e disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais, agora fala dos sinais, que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então, os sinais, o que Cristo fazia, escrevia embaixo, Deus está contigo. Se Deus não for com ele, não pode fazer esses sinais. Então ele sabia que as curas que Jesus realizava não era pelo dedo de Beelzebu, como eles falavam, não era pela força da natureza humana, era pelo poder de Deus. Isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Você não sabe de onde vem esse Espírito que está dentro de você hoje, que outrora você era mundano, o mundo, a força da natureza humana te levava para todo lugar, para a prostituição, para os bailes, para as bebedeiras, e hoje essa força foi quebrada porque há um Espírito em você, há um entendimento. Quando falamos de Espírito, é algo que veio e forjou você por dentro. Há uma forja dentro de você, diferenciada daquela que você tinha outrora. Você estava morto, preso em escuridão, alienado de Deus, mas agora Deus te deu o entendimento, Deus te deu um Espírito, a qual Ele fala em seu coração que você é filho de Deus, e transmite para você essa santidade. Por isso você hoje não vive mais em caminho de treva e de escuridão, e não vive como filho de treva. Você não consegue entender isso, porque você não sabe de onde vem, mas você sabe que é uma realidade, porque o mundo não tem mais domínio sobre você, nem o diabo, nem o poder do pecado tem mais poder sobre você, nem domínio sobre você. Ele exerce sedução, mas não consegue te dominar. Ele exerce sedução como a isca, mas não consegue te atrair, porque quando você tem Deus dentro de você, Deus é a porção melhor. Ele é o maná escondido, Ele é o trigo mais fino, Ele é aquilo que te interessa. Você vive neste mundo, mas você não participa desse mundo. Jesus falou, eu vivo nesse mundo, mas não sou desse mundo. E as pessoas ouviam Jesus e ficavam perplexas com aquilo. Como que ele diz que não vive aqui? Está aqui no nosso meio. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Ele não sabe como isso acontece e nem sabe para onde você vai. Até hoje, por falta do mau ensino bíblico, as pessoas não sabem para onde vai. Pergunta a qualquer pessoa aí, para onde você vai? Ele vai encher a boca assim, vai olhar para lá, eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Todo mundo fala que vai para o céu. Aí eu pergunto para você, o que é céu? Uma vez eu perguntei para um pastor, ele começou a falar muito, querer me... Eu fiquei quieto, eu falei, irmão, você pode me explicar o que é o céu? Não, o céu é um lugar. Eu falei, não, explica para mim o que é o céu. Mas ele falou tanta coisa que eu fiquei olhando para ele e falei assim, olha, irmão, segundo o livro de Apocalipse, o céu é o lugar onde Deus está. Então o céu para mim vai ser lá na Nova Jerusalém, onde o trono de Deus vai descer, e a Bíblia diz que ele vai reinar ali pelos séculos dos séculos sem fim. Então ali vai ser o céu para mim.
Céu é onde Deus está. A sua casa pode ser um pedaço do inferno ou um pedaço do céu. Depende de quem você coloca dentro da sua casa. Se você coloca o pecado, é um pedaço do inferno. Se você coloca a santificação, é um pedaço do céu. Se eu chamo o Espírito Santo para vir, para me ver uma vida de santificação, minha casa é um pedaço do céu. Agora, se eu chamo a bebida, a imoralidade, a podridão, a pecaminosidade, então minha casa é um pedaço do inferno. Por isso nós estamos vendo pessoas aí que trazem para dentro de si vícios, não tem domínio próprio sobre sua vida mais, e ainda quer apontar o defeito dos outros e corrigir as pessoas. Então Nicodemos estava curioso com isto, e o Senhor vai falar: é necessário nascer de novo. Não te admires de eu te dizer que te é necessário nascer de novo. Tu és mestre em Israel, versículo 10, e não compreende essas coisas. Não adianta você ser mestre só daquilo que há entendimento no mundo. O mundo entende das coisas do mundo. Quando você prega evangelho, é uma verdade. Quando você prega evangelho para as pessoas é loucura, porque as pessoas às vezes veem o diabo fazer coisa na sua vida, ou com um próximo, ou com alguém próximo a você, ou com você mesmo, até com teu marido, com teus filhos, e não consegue entender por que faz aquilo. Aí querem jogar a culpa em cima da pessoa. Não, mas ela diz que ela é crente, que ela vai para a consagração, que ela ora, mas ela tem uma vida individual, cada um prestará conta de si. A esposa não dá conta do marido, nem o marido dá conta da esposa. Cada um terá responsabilidade sobre os seus atos. As pessoas recebem bênção e recebem correção pelos seus atos, pelas suas obras. Se as obras forem mas vai receber o mal. Se a obra for boa, vai receber a bênção de Deus. A verdade é essa. Aí Nicodemos começa a ficar perplexo e tenta querer entender aquilo que Jesus está ensinando. O problema ali, Nicodemos, é a mesma coisa do mundo hoje. Quando tu prega evangelho, as pessoas ficam olhando e falam: como é que pode isso? Os caras ficam falando que é de Deus, que está no céu, que vai para a glória, que agora é filho de Deus. Ele bebia, fumava, cheirava outrora, ou essa pessoa, ele é homem como eu não entendo isso. Não vai entender. Por quê? Pregação do evangelho, o evangelho é espiritual. O evangelho é espiritual. O evangelho é algo espiritual entrando dentro de quem está morto. O morto não cogita das coisas de Deus. Nicodemos estava morto pelo entendimento legalista religioso, mas o Cristo estava vivo. Ele tinha domínio sobre o conhecimento da Torá, sobre os costumes do seu povo, mas estava vivo para Deus. Ele estava com os seus olhos abertos espiritual. O homem natural, ele pensa estar vivo, mas está morto em seus delitos e seus pecados. Então o que nós temos que fazer quando começamos a penetrar dentro das Escrituras e ver que esse Cristo é o Cristo que se manifesta? Cristo está pregando aqui a paz, Cristo está pregando aqui o Evangelho, Cristo está levando a salvação para dentro de Nicodemos. O importante é o falar, que quando nós falamos, o verbo entra dentro da pessoa por meio do aparelho auditivo, que é um dos sentidos do corpo. Ele sente dentro do seu ser, ele sobe a sua mente, ele desce às profundezas do espírito do homem, ele vai mitigar lá dentro, ele vai instigar esse indivíduo lá dentro, buscando o melhor entendimento daquilo que ele não entende. É ali que o Espírito Santo entra para convencer da justiça, do pecado e do juízo. Então, sem evangelho não tem salvação, sem evangelho não tem perdão, sem evangelho não tem Deus. Deus só habita onde está a sua palavra. E o que o Senhor estava fazendo é querer levar a sua palavra, as verdades espirituais, para dentro do coração de um homem legalista, religioso, cheio de conhecimento filosófico, mas longe de Deus. Até que dado momento, Jesus vai se revelar poderosamente. Jesus vai falar assim, se tratando de coisas terrenas não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Talvez Jesus percebeu que Nicodemos queria ouvir algo mirabolante, algo que mexesse com o seu interior, com o seu homem natural. Todas as pessoas são assim, porque muitos lugares estão lotando, as pessoas vão atrás da cura, vão atrás dos sinais.
O próprio Jesus falou isso: se vocês não vissem sinais e prodígios, de maneira nenhuma vocês me buscariam, não iam crer no que eu estou falando. Mas como eu falo e Deus confirma o que eu falo, então vocês estão atrás de mim, não porque amam as minhas palavras, mas porque vocês gostam de ver os sinais que Deus opera. Na realidade, o homem é um ser sobrenatural morto, cortado dessa comunhão com Deus. Então, quando ele vê alguém tomado por algum poder sobrenatural, fazendo coisas sobrenatural, ele fica instigado, ele fica nervoso, ele fica atraído pelaquilo. Por isso, os magos enganaram muito no Egito. Por isso, até hoje, os mágicos, né, que mexem com magia, que faz mágica, que até eu fico, meu Deus, como é que pode? Aquilo atrai a gente, mas nós que temos conhecimento, nós sabemos que aquilo ali é só farsas e mentira, e muitas das vezes tem coisas demoníacas dentro. Jogo de câmeras, disfarça, engana e ludibria as pessoas. Mas aí Jesus vai falar: ó, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Ele está falando dele mesmo, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Olha que maravilha. E eu perguntei, como eu falei ainda há pouco, né, para aquele pastor: pastor, onde é o céu? Aí ele: não, porque o céu é um lugar de delícia. Eu falei: mas aonde é o céu, meu irmão? Eu quero saber, está falando? Qual dos planetas aí que você conhece que é o céu? Aí ele ficou assim, falou: e agora, né? Deus é espírito, ele vai habitar em planeta? Não, tem um lugar. Céu é uma dimensão fora da dimensão que é tangível ao homem, da vida biológica, da vida material. Céu é fora dos padrões daquilo que Deus provocou para trazer à existência o que não existia, para trazer o homem à existência. Então é espírito que traz à existência o que ele precisa para trazer o homem à existência e colocar esse homem dentro dessa realidade que nós vivemos. Tem tijolo, pedra, ouro, prata, bronze. Você tem muita coisa, uma infinidade de coisas. Aí quando Jesus que diz está no céu, muitas das vezes as pessoas dizem que essa palavra foi colocada aqui, mas para mim não foi. Para mim, Cristo falou isso. Por que Jesus disse o Filho do Homem que está no céu? Porque quem estava dentro de Jesus? Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Então, quando Jesus diz que o Filho do Homem está no céu, é porque Deus estava dentro dele. E aonde Deus está, esse lugar é o céu. Ele pode estar na tua casa, a tua casa é um céu. Ele pode estar na tua vida, a tua vida é um céu. Ainda que o diabo tenta te destruir, tenta te destronar, tenta te desmoralizar, o mundo se perturba, mas você está no céu, porque Deus vai te dar paz, Deus vai te fazer suportar, Deus vai te fazer passar por cima disso tudo, sobrepujar todas essas coisas, e vai te dar autoridade e poder para você não se mover pelaquilo que as pessoas falam, porque o que o homem fala não importa na sua vida, o que importa é aquilo que Deus fala, e aquilo que Deus sabe, e o que Deus conhece de você. Aí agora ele vai trazer a revelação, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Aí vai dizer, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus agora, ele vai fazer uma correlação, uma comparação de algo que eles já tinham experimentado historicamente. Quando eles saíram do Egito e passaram pelo deserto e começaram a pecar contra Deus, começaram a cometer coisas erradas, enganar, mentir, pecar contra o Senhor, Deus permitiu que aparecessem serpentes na areia do deserto, e elas surgiam de toda parte e picavam as pessoas, que morriam de uma febre terrível, e também diz que dava algo burulento, assim, começava a empolar e sangrar o seu corpo. Eles morriam envenenados pelaquela serpente, e sofriam muito na sua morte. E ali o povo de Israel sofreu e chorou muito diante do Todo-Poderoso, do Deus de Israel, o Senhor Jeová, o Deus de toda a terra. E Deus então vai aplicar um recurso apontando para um futuro distante, mas que seria uma realidade que traria vida e salvação para todos os homens da face da terra. Ele vai mandar Moisés pegar bronze e bater, fazer o desenho pelos artifícios lá, provavelmente Bezaleel, pegou e fez aquela serpente
numa haste de metal, e a serpente toda de metal, e ela é consagrada a Deus. E Moisés vai no meio do acampamento e enfia aquela estaca com aquela serpente e olha para o povo. Isso é algo louco, é algo louco. Se você falar isso hoje perto de alguém que estudou medicina e que se formou em medicina, ele vai falar para você: isso é mentira, isso é mentira, isso é uma história de criança. Porque é a lógica, é a razão da coisa, é a moral da coisa. O problema é que Deus, ele não respeita a moral humana, ele não respeita os limites que ele mesmo criou. Deus está acima disso tudo. Deus, ele é rei, ele é senhor, ele manda, ele governa, ele faz o que ele quer. E diz para Moisés: vai lá e espeta essa serpente no meio do arraial. Pá! Aí Moisés fala para Moisés: chega no meio do meu povo, olha para o meu povo e olha para a serpente de bronze e diz assim: todos quantos estão aí, que se forem picados ou foram picados pela serpente, arrepender dos vossos pecados e olhar para essa serpente, pedir misericórdia, serão curados imediatamente. Fala isso para um médico aí, para um cientista. Ele vai rir da tua cara e vai dizer: tu é louco, isso é mentira. Isso é mentira, isso é a história da carochinha, rapaz. Deus não precisa de soro para curar veneno de serpente. A Bíblia diz que Deus criou as coisas visíveis e invisíveis. Deus criou os vírus unicelulares, as bactérias unicelulares, os pequenos microvírus. Deus criou os átomos e os neutrinos. Deus criou a luz que anda no cosmos, no meio da massa escura, que as pessoas, não é a luz do sol. Deus criou tudo isso, ele governa tudo isso. Deus criou os gases. Dos gases Deus forma a explosão e cria metais pesados e valiosos, diamante, ouro, prata, e outros que existem que ainda nós nem temos na nossa tabela periódica, mas que já é realidade, que já descobriram alguns e vão descobrir muitos outros, porque Deus, ele continua na sua grandeza se expandindo cada vez mais. O indivíduo vai falar: é mentira, não curava. Como não tem um soro antiofídico lá para curar? Como isso? Aí a serpente picava o camarada lá, o camarada vinha: ó Senhor, antes que o veneno causasse a morte, vinha: ó Deus, me perdoe, eu estou arrependido. E no mesmo momento, aquele camarada ficava curado. Então o veneno da serpente perdia o poder dentro do corpo físico daquele homem, por ele olhar para aquela serpente. E ele era curado, porque ele havia pecado e o salário do pecado era a morte. E ele, olhando para aquela serpente, obedecendo a lei de Moisés, o que Moisés tinha determinado, porque Deus assim tinha falado para Moisés fazer. Moisés estava em obediência, trazendo o povo para a obediência, para fugir da morte. Então Jesus vai falar isso para Nicodemos, porque é algo que Nicodemos conhece. É um conhecimento que Nicodemos domina. E mesmo assim, Nicodemos vai falar: como pode ser isso? Como pode acontecer isso? De que maneira? Por que tu está falando desse jeito? Jesus estava já falando do jeito que ele ia morrer. Ele ia ser levantado entre o céu e a terra. Por isso ele diz: quando vocês levantarem o Filho do Homem entre o céu e a terra, levantar, tirar o pé do Cristo do chão e levantar ele entre o céu e a terra, e oferecer ele como sacrifício vivo, agradável, santo a Deus, pelos nossos pecados, e o seu sangue fazer a propiciação dos nossos pecados. Então, por esse sacrifício, quando nós crescemos nesse sacrifício, crendo, tendo fé nesse sacrifício, ou seja, crendo nele, essa verdade que nos é revelada, ela vai se transformar num antídoto dentro de nós, que vai nos dar a vida eterna. Então Jesus estava usando um fato que aconteceu historicamente, que Nicodemos tinha conhecimento, mas não sabia como isso tinha acontecido, porque até aquele momento era tão perturbador e algo tão inexplicável como hoje. Então hoje, quando você peca,
Hoje, quando você está no domínio do pecado e você não sabe como sair, você não sabe como se desgarrar da mentira, da falsidade, da droga, da prostituição, da idolatria, de todas essas coisas, do mundo das noitadas, das amantes, das coisas erradas, você não tem como se libertar disso, porque você simplesmente é escravo, você serve aquele que te domina por meio dos vícios é aquele que é o teu Senhor. Quando você está dentro de uma vida, de um padrão desse, e você olha para o Cristo e sabe que Ele morreu para pagar o preço do seu pecado, então Deus comunica a vida eterna para dentro de você, Deus comunica o Espírito para dentro de você. Você não sabe como isso acontece e você não sabe muitas das vezes para onde tu vai, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus clama, Abba Pai, dentro de nós, e testifica que nós somos o seu Filho. Por que isso acontece, pastor Américo? Isso é o milagre da salvação, é o milagre que Deus provoca dentro dos seus filhos. É esse milagre que me dá força para estar aqui agora pregando esse evangelho para você. É esse milagre que me deu força para me largar os meus vícios, as minhas falhas, as minhas mazelas. É esse milagre que vai dar força para a sua casa ser uma casa transformada, uma casa mudada. Não fique como Nicodemos e seu grupo seleto de teólogos da época, conhecedores da Torá, querendo ver algo sobrenatural e poderoso acontecer. Não queira sentir nada, obedeça, porque a Bíblia diz, desde os profetas, obedecer é melhor do que sacrificar. Simplesmente a Bíblia diz, creia nesta verdade, creia nesta fé. Isso aqui é fé. Fé é a verdade que vale para a nossa salvação. Então, quando eu tenho a capacidade de crer, essa capacidade de crença me leva à obediência, à prática, e essa prática torna o mundo à minha frente melhor. Eu abro a minha visão e vejo aquilo que é bom para mim e começo a ter poder no meu interior de separar o que não presta e comer aquilo que é bom. É igual comer peixe. Quem não sabe comer peixe sai mastigando, fura a gengiva, fura a língua, fica com a espinha agarrada na garganta, mas aquele que aprende a arte de comer o peixe, ele saboreia a boa comida e separa a espinha, e até mesmo se a pessoa for peixe de escama e ele não tirou a escama direito, você consegue separar até mesmo as escamas, porque você aprendeu a comer aquele peixe. E a palavra de Deus, ela é para ser degustada, ruminada, saboreada, para que nós venhamos a entender que amor é esse que foi de tal maneira. Esse amor de tal maneira foi uma palavra que Deus encontrou dentro da língua do ser humano, dos idiomas, que em qualquer idioma esse tal é tal, para mostrar a profundidade, a extensão, a largueza, e nós não conseguimos entender. O importante que esse versículo quer nos dizer é que ele nos tira da morte para a vida. Se você hoje está vivendo como morto, se você hoje não tem domínio sobre a sua natureza, se as drogas tomam conta de você, se os vícios tomam conta de você, se a falta de entendimento te leva para a casa dos encostos, para ser escravo de encosto, se você é escravo de caboclos, guias e orixás, se você ainda vive debaixo da autoridade de seres que se apresentam para você como seres de luz, mas você não sabe quem eles são, de onde eles vêm e para onde tu vai, você não tem endereço de partida, nem o endereço final. A Bíblia nos diz que quem vem para nós é o Espírito Santo, e ele nos levará ao Deus poderoso de toda a terra, com a cidade adornada, preparada para os seus filhos morar e habitar. Então Nicodemos vem com entendimento humano, e Jesus conversa com Nicodemos, dando a Nicodemos aquilo que é espiritual, porque Nicodemos não conseguiu entender, porque para o mundo as coisas de Deus é loucura, mas para aqueles que se entregam a Jesus é poder de Deus e salvação para aqueles que creem. Então você quer uma nova vida, mas não sabe como fazer. Então você vai ali na irmã Doquinha, no irmão João, o irmão Revelador, o irmão Kodak, você vai e procura tudo, e parece que você não se sente satisfeito, continua procurando, e tem muita gente vivendo hoje assim, continua pulando de galho em galho, e vestiu uma roupa de
de nova vida, mas é só roupagem exterior, mas no interior continua a mesma coisa, continua pecando, continua a ter prazer pelo pecado, e Deus conhece essas coisas, porque não dá para estar diante de Deus enganando ao Senhor. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que os olhos de Deus são como chama de fogo. Quando ele diz isso, ele está querendo dizer: os meus olhos são um raio-x, é um fogo que penetra até as juntas e medula. Eu conheço o que está oculto no coração do homem, aquilo que você não conhece dentro de você, Deus conhece e Deus sabe. Então o que nós temos que fazer? Aproveitar essa oportunidade que Deus tem nos dado e mergulhar para dentro da graça e da misericórdia que Deus derramou por meio de seu Filho. Nicodemos representa o mundo com seus questionamentos. Como vou ser salvo? De que maneira eu vou ser salvo? Como funciona isso? E as pessoas começam a mostrar sua mesquinhez, são mesquinhas. Não, eu vou para a igreja e toca logo naquilo que ela mais ama. Eu vou ter que dar meu dízimo. O dízimo é a salvação dele. Se eu der o dízimo, Jesus, ele vai morrer. Não, vou ser obrigado. Ninguém é obrigado a dar dízimo, ninguém é obrigado a dar oferta. Dízimo e oferta faz parte da sua vida de adorador, faz parte da estrutura da sua nova vida. Isso vai ser algo que vai acontecer espontaneamente e vai ser prazeroso. Quando a pessoa está na igreja e dá por pressão, é porque ela não recebeu doutrina, ela está sendo escravizada. Aqui na nossa igreja ninguém dá dízimo por força de um pastor Américo. Se não der, o devorador vai comer. Não, aqui dá porque eu sou adorador, pastor. Eu entendo que o dízimo faz parte da minha nova vida e da minha adoração. A oferta também. Então, e tem pessoas que ainda contribuem com a obra missionária, outra oferta, se sacrificam porque entenderam o que é ser adorador. Então, se você não consegue um equilíbrio, está como Nicodemos, querendo saber, interrogando as pessoas, querendo ver algum sinal, algum prodígio, alguma maravilha, Jesus tem uma resposta para esse tipo de gente. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu na minha pregação. Mais bem-aventurado é aquele que não quer ver nada, simplesmente ele acredita no que está escrito. Ele transforma as nossas vidas para que nós não venhamos a perecer. Perecer onde? No mundo de trevas. Nicodemos estava com o entendimento da Torá, mas em trevas. Ele não conseguia assimilar aquilo que Cristo estava falando. Era algo que na sua mente era pesado, mas para aqueles que abrem seu coração e se dão a Deus, é leve, suave e abençoadora a palavra de Deus. Então o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer quando nós mergulhando para dentro das Escrituras e começamos a entender que o Filho do Homem não veio para condenar o mundo? As pessoas olham para um crente hoje, quando você abre a boca, a coisa está mudando. Antigamente, há uns 10 anos atrás, as pessoas se apresentavam: não, eu sou crente. Eu queria validar a honestidade. Não, eu sou crente. Hoje em dia está mudando, as pessoas calam a boca. Você é o quê? Fica quieto, porque tanto mau testemunho, né, que as pessoas dão. Então, o crente simplesmente, até o diabo é crente. Mas quando as pessoas olham para você e você não precisa de falar, porque as pessoas sabem, não, o irmão Joãozinho, ele é honesto, é uma pessoa decente. O mundo vai dar testemunho de você, o mundo vai dizer quem você é, o mundo pode se escandalizar com você, mas quem avalia a sua vida é o Senhor. O mundo pode ficar perplexo com aquilo que você vive e fala, perplexo querendo entender a sua vida, vai entender nunca, porque é Deus que está na sua vida. Quem rege você é o Senhor. Então você não perece nas trevas com o entendimento material humano, não perece. Você é a pessoa que é de Deus. A Bíblia diz assim: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Se passar disso, é procedência maligna. Então, como eu digo que quero, estou com Deus, quero luz e minto descaradamente dentro da minha casa, para o meu cônjuge, para os meus filhos, para todo mundo, vivo mergulhado na mentira, nos segredos, na impureza, na imoralidade. Que vida de cristão é essa? Que Cristo é esse que você professa? Você precisa de olhar para aquele que foi pendurado na cruz
e hoje ressuscitou, está sentado à destra do poderoso, intercedendo por nós. Você precisa de saber e entender que Deus enviou Jesus para morrer e pagar o preço do seu pecado. Você não deve nada para o diabo. Deus quitou a sua dívida na cruz. Você não precisa de se prostituir, de ser escravo. Você não precisa de viver uma vida de restinhos, de migalhas. Deus te deu vida e vida em abundância. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Ele diz bem claro e em alto som. O ladrão, diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Foi vida por vida. Quem é o ladrão? O que Jesus é? Jesus é o profeta por excelência. Ele é o quê? O Cordeiro prometido, o profeta por excelência. Então, o ladrão aqui não é o diabo, o ladrão aqui são os falsos profetas, os falsos doutrinadores, aquelas pessoas que tinham falso conhecimento, entendimento. Nicodemos foi criado dentro do ensino judaico. Ele tinha muito ensino judaico, ele seguia muito ensino judaico, muitas tradições dos anciãos. E Jesus falou assim: vós invalidais as escrituras. As escrituras para ele estavam invalidadas, não porque as escrituras não tinham valor, porque eles misturaram a revelação da escritura com o entendimento dos seus anciões. Isso separou eles da revelação de Deus. Eles eram mais políticos, eles eram mais um grupo que haviam se consolidado dentro do judaísmo do que um povo que esperava a manifestação do Mashiach. Tanto que o Mashiach se manifesta e eles não conseguem identificar quem é aquele que está ali. Até os apóstolos que andavam com Jesus, que comiam, que viam os milagres de Jesus, quando eles estavam dentro do barquinho, que o mar açoitava e parecia que eles iam socovar, afundar, eles olharam para o outro assim e perguntaram: João, Pedro, Tiago, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Falaram: quem é ele? É o filho de José? É o filho de Maria? A pergunta ali é essa, meu querido. Quem é esse? Esse é aquele que está revelado, João 3,16, o Filho do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, que veio tirar o homem das trevas para que não pereça nas trevas, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer aqui é trevas, perecer na escuridão, morrer fora da comunhão de Deus, ficar separado da vida. Jesus foi enviado para nos religar a vida que está em Deus. Jesus foi enviado para nos dar a vida eterna, e a vida eterna é essa: que creiais naquele que Deus enviou, pois aquele que Deus enviou, ele traz a luz, e quem está na luz vem para a luz, mas quem não está na luz aborrece a luz. O que é aborrecer a luz? É quebrar os princípios da palavra de Deus. Luz aqui fala de revelação, fala disso aqui. Então, quando eu vivo a quebrar esses princípios, eu aborreço a luz, e eu estou em treva, e eu sou treva. Então Jesus veio para dar vida ao mundo, para que o homem que está no mundo não pereça sem a luz da verdade, sem a revelação da verdade. Quer que a sua casa seja um pedacinho do céu? Então permita Deus entrar na sua casa por meio desta palavra. Quer que a sua vida seja uma vida transformada? As pessoas não vão entender nada, vão olhar para você, vão ficar assim com a mão no queixo, outros com a mão na bochecha, outros coçando a cabeça, outros coçando o cavanhaque, outros coçando a orelha. Então como é que pode? Olha o que o diabo fez com ela, olha o que aconteceu na vida dela, olha o que aconteceu na vida dele, olha o que está acontecendo, e ele está ali tranquilo.
Às vezes você olha para as pessoas, você vê a pessoa tranquila, está passando por um redemoinho, por uma situação ruim, o diabo está lá balançando tudo, quebrando tudo, e ele está firme. É porque ele é firme? Não, é porque Deus está na vida dele, Deus está na vida dela. É porque Deus está dando essa autoridade. Quem está com Deus não se dobra diante do diabo. Quem está com Deus não se prostra diante de Satanás. Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes deles gentio. Eles estavam lá diante do rei, todos se prostraram e eles continuaram em pé. Quando o rei veio, fique sabendo, rei, nós não vamos adorar o vosso Deus, nem os vossos princípios, porque nós temos um Deus e nos deu o princípio e nós os obedecemos. Ali, aqueles 3 jovens mostraram o que é estar nas trevas e o que é estar na luz. Quem está na luz obedece a luz, a revelação divina. Quem está nas trevas obedece às trevas, e as trevas ali fala da vontade humana, fala da vontade do príncipe deste século. Mas Jesus nos chama para nós não perecermos nas trevas, sem a luz, sem a revelação. Ele nos chama para nós olharmos para Ele, para que a luz entre na nossa vida, entre na nossa casa, entre na vida da nossa família, entre na vida dos nossos filhos. Isso não é uma via de regra, porque você muitas das vezes pode ser uma mulher de Deus e o seu marido pode ser um ébrio, mas a responsabilidade de manter o testemunho de Deus na tua casa, na sua família, é sua. Se você forçar alguém a ir para o inferno, foi porque ele escolheu ir para o inferno. É a mesma coisa, eu tenho filho, tenho filha, eu não posso ser responsável pelas suas escolhas, apesar de eu nunca deixar de ser pai deles, mas eu não posso ser responsável pelas escolhas deles. Eles vão escolher aquilo que eles querem viver. Não foi falta de testemunho, nem falta de ensino, cada um será responsável por suas escolhas. Então aquilo que o indivíduo escolher vai definir aonde ele vai passar a eternidade. Então muitas das vezes você não consegue entender certos contextos, certas realidades à sua volta. Então não julgue, pondere, dê tempo. A Bíblia nos dá essa sabedoria e essa capacidade. Mas para você que quer conhecer o amor de Deus, olhe para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhe para Ele, a Bíblia diz, e sereis iluminado. Olhe para Ele, sereis salvo. Ele vos enviará salvação, porque abraço do Senhor, no livro do profeta Isaías, diz que está estendido e não encolhido para que não possa salvar, mas estendido. O braço de Deus é a manifestação do seu Filho, trazendo misericórdia, justiça e vida eterna, por meio de sua palavra. Por mais que seja difícil, tente ter uma vida com Deus. Por mais que pareça impossível, se levante, se agigante numa fé perfeita e anda com Deus. Mostra que você tem a preferência. Tem um hino que diz assim: mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já perdi a minha vida, agora a vida que vivo, viva na presença do Filho de Deus. Você escolhe, as suas escolhas vão definir o que Deus vai fazer na sua vida, ou o que o mundo vai fazer na sua vida. Alguns estão escolhendo as noites, as noitadas, a vida de prazer desse mundo efêmero que vai passar e vai ficar aí. Outros estão escolhendo ser escravo de Deus voluntário, como Paulo escolheu, e ele morre, ele é decapitado, mas ele tem a sua cabeça cortada, mas ele tem uma vida eterna garantida por Deus. Ele morre prazeroso, porque ele morreu pela justiça. O físico foi afetado pela estupidez e a ignorância da religião e da política humana. Mas o homem verdadeiro que está ali, Paulo diz, nós estaremos guardados em Deus, para junto com ele se manifestar em tempo verdadeiro e oportuno, na hora certa. Então, se você quer ter uma vida de vitória, convide esse Cristo que veio para dar vida ao mundo. Convide esse Cristo que Deus enviou ao mundo para entrar em sua casa, para entrar em sua vida, no seu casamento, nos seus negócios, na sua mente. Convide esse Cristo
para tomar as rédeas da sua vida, para te guiar em toda justiça e em toda verdade. Que o Espírito Santo possa falar melhor em seu coração. Eu peço mais uma vez aqui a sua colaboração no nosso projeto. Às vezes eu posto, no meu story aí, as obras que Deus tem realizado por meio do nosso ministério, e as pessoas curtem, gostam, botam a mãozinha assim, outros botam o coração. Eu quero convidar você a ousar. Seja ousado, não seja só espectador daquilo que Deus está fazendo pela mão das pessoas. Torne a sua mão um instrumento do uso de Deus. Oferte, irmão. Dê a sua oferta missionária. Ah, pastor, mas eu não tenho condição. Não, o seu pouco pode me ajudar a chegar ao muito que eu preciso para ajudar essas pessoas. Você pode ajudar com 30, com 50 reais, com 40 reais, com 100 reais, com 200, com 300, com 500, com 1.000, com 2.000, com quanto você puder. Aí eu posso todo mês dar essa oferta. Passa um zap para mim, ou passa aí pelo Facebook mesmo, entre em contato comigo. Pastor, eu quero me tornar parceiro, eu vou te enviar o meu Pix, você vai depositar. É assim que nós estamos fazendo, e tudo vai ser depositado no reino de Deus. As igrejas vão ser edificadas, as pessoas vão ser ajudadas, e nós estaremos enriquecendo o reino de Deus. Eu tenho mostrado para você o nosso trabalho, e tudo está sendo feito com transparência, graças a Deus. Daqui uns dias nós vamos começar aqui uma reforma no local onde nós adoramos, que eu creio que Deus vai trabalhar poderosamente. Queremos aqui rebaixar o teto, colocar boa luminária, que até tem boa luminária, mas nós vamos rebaixar e vamos melhorar. Vamos botar aqui um ar-condicionado, temos bons banheiros, temos uma boa área para você vir, ficar tranquilo, tem um local bom, arejado. Então, com certeza, Deus vai nos abençoar. E eu conto aí com a sua ajuda para as missões, e conto também com a sua presença um dia me prestigiando aqui. Quem sabe você ser um obreiro, uma obreira aqui do nosso ministério, onde nós vamos continuar nesse mesmo padrão. Somos servos de Deus, escravos de Cristo, e trabalhamos uns pelos outros, no amor de Deus e na graça de Deus. Então, se você tem a sua oferta, o seu dízimo, quer ofertar, dizimar, nos ajude com a sua oferta, com o seu dízimo. Nós vamos colocar aqui, vamos mudar os nossos portão para a entrada da igreja, vamos ter que mudar a lateral aqui do meu lado esquerdo e a do lado direito aqui. Para quê? Para o ar-condicionado, quando estiver funcionando, ter condições de dar conforto às pessoas. Eu creio que Deus vai operar esse milagre, creio que um dia o Espírito Santo vai te trazer aqui. Nós estamos nesse projeto, uma caminhada árdua, porque estamos imbuídos aqui dessa responsabilidade, mas como vocês sabem que eu sempre falo, estou com o problema da saúde da minha esposa, tem se agravado, tem ficado cada dia pior, ela já não está mais andando direito, e nós temos que estar ali. Não posso sair muito porque tem a necessidade fisiológica do ser humano, e eu tenho que estar ali. Isso está sendo muito difícil para mim, que não tenho nenhum curso de enfermagem, não tenho nenhum curso de enfermagem, mas estou aprendendo. Deus está dando graça, e é muito difícil isso. Ore para ajudar o pastor Américo quanto a isso, mas eu preciso da ajuda de obreiros, obreiras, pessoas que vêm com o coração para querer trabalhar mesmo. Tem pessoas que, eu tenho certeza, que tem pessoas que Deus vai mandar, que elas mesmas vão ficar surpresas com aquilo que Deus vai fazer nas suas vidas. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, você possa ofertar e dizimar ao Senhor. Quero orar pela sua vida, quero pedir você que ore pelo pessoal do sul do Brasil, que estão sofrendo. Nossa, Jesus, hoje eu vi algo que eu chorei pra caramba, Saí até de perto da esposa, que ela já está emocionada. O que foi? Eu falei, não, vou ali rapidinho. Eu fui chorar, porque eu vi uma família, parte de uma família em cima do telhado da casa, o helicóptero se aproximando, com a força das águas tirou, e você vê, a casa afundar, e as pessoas sucumbir naquela força daquelas águas, e ali ir embora. É triste aquilo, misericórdia. Eu até falei, Jesus, porque não estava lá de uma maneira, não sei, de barco, de alguma coisa. A gente vê aquilo acontecer. Gente, nós somos ser humano. Vamos orar pelo pessoal do sul. Se você puder, faça um pix de R$5, R$10,
aquilo que Deus botar no teu coração. Não precisa de ser muito não. Se cada estado brasileiro, São Paulo, Minas Gerais, Brasília, todo Piauí, Pará, Ceará, todos os estados, Volta Redonda, todo o povo, todas as pessoas, que todo mundo tem Pix, fizer R$5, R$1, R$2, meu irmão, você não vai ficar pobre. Faça isso, vamos fazer isso. Tem que ter algum Pix, alguma coisa, eu vou ver se eu acho para fazer. Porque se todos nós fizermos, o Estado lá do Sul vai ter condição depois de reformar, fazer as coisas pelas pessoas. Eu sei que há desconfiança, mas ore por esse povo, ore por eles para que Deus entre com a providência ali, para que Deus dê graça. O mais, que o Espírito Santo possa abençoar as suas vidas. Senhor, eu rogo agora a Ti, ó Pai, pelo povo lá do sul do Brasil, Senhor, das áreas afetadas, que eles possam ser ajudados, contemplados, não só pelo Estado, meu Pai, pelo governo federal, estadual, municipal, como também pelos governos vizinhos, meu Pai, por outras capitais ali do sul do Brasil, que não foram afetados pela força das águas, como eles já estão fazendo, estão lançando mão, estão ajudando, meu Pai. Tem aí igrejas como a Universal, está trabalhando incansável, meu Pai, e outros projetos também de igrejas que estão investindo para ajudar o povo, as igrejas católicas, as igrejas protestantes. Nesse momento, meu Deus, nós somos uma nação cristã, e como nação cristã, tem alguns que são católicos, outros são da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana. Nós somos todos cristãos, filhos de Deus, professamos a fé no mesmo Cristo. Nesse momento, meu Pai, tem que cair as barreiras dogmáticas, meu Pai, as barreiras que nos separam, Senhor, as doutrinas, e olharmos como ser humano, meu Pai. Ajude uns aos outros, que as mãos possam estar estendidas, que a Tua misericórdia possa atingir os corações, que o Teu povo possa ajudar, que as pessoas possam contribuir e colaborar, meu Pai. Nos ajude, nos dê graça, nos dê força, Senhor. No nome de Jesus, abençoa o sul do Brasil, abençoa o Teu povo, meu Pai. Tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia da nossa nação. Te agradecemos e Te louvamos, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Até semana que vem, um grande abraço do Pastor Américo, seu irmão em Cristo, seu servo.